protocolo das boas práticas digitais, a gente informa que está gravando. Estamos de volta, né? Tivemos aí 2 semanas offline, tratando aí de uma chikungunya, mas, enfim, né? Como eu disse na chamada aqui, entre pandemias, epidemias e endemias, estamos reiniciando o nosso sistema operacional e retornando às atividades. Na verdade, eu retornei na sexta-feira, né? Já estava por aqui na ETEC de Praia Grande, mas estou reencontrando vocês hoje, assim como o professor Silvio, então é um prazer estar de volta com vocês. Pessoal, professor Silvio, vamos falar hoje a respeito de placas gráficas, né? Graphic cards, ou a boa e tradicional conhecida placa de vídeo, né? Então, hoje será o assunto da noite, no primeiro bloco, e no segundo bloco a gente disponibiliza uma atividade referente ao assunto. Fique à vontade, Silvio, suas considerações iniciais aí. O áudio tá sem áudio, Silvio. É claro, se a gente não aperta para liberar o microfone, o áudio não vai. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta hardware, né? E vamos trabalhar hoje a tão... nós já comentamos sobre ela em diversas aulas, né? A nossa querida placa de vídeo, do porquê que está tão cara hoje em dia, o que acontece com essa mina de ouro que ela virou hoje em dia. Vamos conversar um pouco mais sobre ela, entender o seu funcionamento e, quem sabe, né, tirar algumas conclusões. Uma boa noite a todos e vamos lá. Perfeito, Silvio. Então, pessoal, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. A princípio, eu tenho uma apresentação para ilustrar, né, para servir aqui como plano de fundo para o início da abordagem. E, como de costume, a gente vai clicando aqui e acolá e vamos enriquecendo com alguns artigos, algumas reportagens, alguns vídeos. E, na medida que vocês, né, quiserem participar, perguntar via chat, abrir o áudio e também lançar alguma pergunta, fique à vontade, porque todas as vezes que temos a interação de vocês, a dinâmica se torna mais interessante e a nossa aula ganha, digamos assim, um viés mais participativo. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como disse, eu estou usando aqui 2 monitores, duplicando minha tela. Eu estou só com um pequeno problema na TV, né, que eu estou duplicando. Eu acho que o meu cabo HDMI não está bom. Qualquer coisa eu desligo e sigo aqui no notebook, mas perfeito, legal. Compartilhando a tela, deixa eu só localizar de volta, que eu reiniciei aqui minha máquina para detectar o segundo monitor. Vou abrir novamente a apresentação, só um instantinho, senhores. Outra coisa importante, né? Estamos aqui na reta final, né, gente? Junho, como o tempo está realmente muito rápido, né? Parece que foi ontem, aí no mês de abril, que nós tivemos um conselho intermediário, e já estamos aqui, basicamente, aqui entrando no último mês do semestre, com mais 4 semaninhas, o semestre estará encerrado. Então, a gente precisa aí também já ir pensando na questão das menções, né? Novamente, precisamos de 2, e para que não fique para a última hora, né? Então, a gente já vai direcionando aqui no segundo bloco uma atividade referente ao assunto de hoje, e a gente vai caminhando aí para espero eu, né? Claro, um bom final, né? Uma conclusão, um desfecho aqui dos mais favoráveis. Bom, vamos lá. Já localizei aqui a apresentação. Vou compartilhar minha tela com vocês agora, compartilhando a tela. Está aparecendo. Opa, obrigado, Silvio. Vamos lá. Bom, como o Silvio já deu o retorno aí, vocês estão acompanhando a apresentação. Bom, de cara aqui, só para aquecer, né, para começar, digamos assim, de forma mais impactante, eu já coloquei uma GeForce RTX aqui, né, 2080, que, digamos assim, não é um top de linha, mas é uma boa placa gráfica, né? Então, aqui, primeiramente, vamos conectar, né, digamos assim, estabelecer uma coordenada aqui com este tópico, que já foi, como o Silvio mesmo mencionou, muitas vezes nós já abordamos aqui essa questão da placa gráfica, né? Ou placa de vídeo, enfim. Primeiramente, vamos aos termos, né? Placa gráfica, graphic card, a placa de vídeo se refere ao único componente, ao mesmo componente, perfeito? No passado, digamos assim, elas eram um pouquinho mais simples, né? Com uma configuração um pouquinho mais modesta, e à medida que
o tempo foi evoluindo, a tecnologia foi sendo implementada, as suas características de funcionamento, os seus recursos, a sua capacidade foi sendo também transformada e incorporada, né? Então, hoje, as placas gráficas, né, deixaram de ser apenas placas de vídeo e começam a receber essa terminologia de placa gráfica, que elas passam a ter uma configuração um pouquinho mais sofisticada, né? Então, ela passa a ter aquele caráter realmente de uma placa, como se fosse reunindo, como se fosse não, né? De fato, incorporando e agrupando vários recursos para atender uma única finalidade. E guardem isso. Esse aqui é o nosso marco zero para se falar de placa gráfica. Porque, primeiramente, a gente tem a questão do entendimento. O que é uma placa gráfica e o que é uma placa de vídeo? É a mesma coisa. E o que é uma GPU? A GPU é a unidade de processamento gráfico, fará parte da nossa apresentação aqui, beleza? E, dentro desse contexto de GPU, que é o processamento gráfico dedicado, o que é um processamento dedicado? É aquele que nasce, digamos assim, com esta única função. Ele só veio ao mundo, entre aspas, para fazer isso, processar gráficos. E eis a mágica da placa gráfica. Diferente de uma CPU, que é a unidade central de processamento, o nosso bom, velho e conhecido processador, guardem isso, que isso aqui é importante, porque isso, entendendo isso, vale para sempre, tá? Pela eternidade, ecoará na eternidade. Uma CPU e seus vários núcleos, como nós já vimos aqui, seus núcleos, memória cache, esse tipo de coisa, as threads, né, as linhas de execução, em seus múltiplos núcleos, eles são alternados e executam várias funções alternadamente. Repito, uma CPU, com seus vários núcleos e threads, eles executam várias funções, vários processos simultaneamente, né? Alternadamente, ali meio que ao mesmo tempo. Uma GPU, ela tem uma arquitetura inversa. Elas têm também múltiplos núcleos, né? Vários núcleos, muitas vezes até mais do que um processador. Tem ali a sua memória também dedicada, que é projetada apenas para isso, porém, não alterna a tarefa. O processador alterna a execução de várias tarefas dentro de um dispositivo computacional. A GPU não. Todos os núcleos de uma GPU, dentro de uma placa gráfica como essa, são voltadas para um único processo: gerenciamento gráfico. Por isso, o seu desempenho é muito superior. Porque enquanto o processador se desdobra em fazer vários processos, os únicos processos que uma GPU executa são direcionados para a parte gráfica. Então, ele nasce, cresce, se desenvolve para uma única função, que é processar gráficos. Então, o desempenho é superior. Se você pegar esse dispositivo e configurá-lo, programá-lo para executar outra função, ele também fará, mas fará apenas essa função. Ele não se alterna, ele não divide a atenção, ele faz uma única coisa. Quando se programa, por exemplo, módulos de uma GPU para executar uma determinada função em supercomputadores, ele vai fazer somente aquilo. Ele não compartilha recursos, ele joga toda a artilharia para um único foco. E isso dá à GPU esta vantagem de desempenho. E por isso que ela ganhou tanta visibilidade nesses últimos anos, né? Porque ela passa a ser usada não apenas para desempenho de processamento gráfico, mas para outras finalidades, como, por exemplo, mineração de bitcoins, mineração de dados de um modo geral, porque a ciência de dados tem uma capacidade, uma demanda de processamento para dados muito grande, e quanto maior o desempenho, mais alto o retorno e o benefício que eu consigo obter dos sistemas que se utilizam de mineração de dados. Então, todas essas informações aqui, esses fatores, fizeram com que as GPUs que inicialmente tinham no seu DNA, né, na sua gênese, a função apenas de processar gráficos, ganhasse esse protagonismo também em outras áreas. E aí vamos ver aqui como é que elas funcionam, mas eu gostaria de definir esse primeiro momento aqui
com essa diferenciação entre GPU e CPU. Ambos são processadores, tá, pessoal? Ambos são chips de silício com vários núcleos, com aquela arquitetura que tem dentro de um chip, né? Que nós já vimos aqui como ele é produzido em algumas animações. A diferença básica está na sua função. Um é desenvolvido apenas para fazer uma única coisa, e uma CPU clássica, ela tem que atender todo o conjunto computacional como um todo. Então, ela divide, né, a atenção, o foco dos seus vários núcleos para executar várias tarefas, enquanto uma GPU executa tarefas definidas, e no caso aqui, numa configuração convencional, gráficos. Por isso, é muito mais eficiente. Perfeito? Então, vamos lá. Como funcionam essas meninas aqui, né? Primeiramente que nós temos aí vários fabricantes, né? A maioria deles tem as suas peculiaridades, mas de um modo geral, as tendências de mercado hoje seguem uma determinada convenção de desenvolvimento e de atendimento às demandas gráficas, né? Vamos lá, primeiramente, vamos pegar um exemplo claro aqui, né? Eu poderia mostrar um vídeo aqui para vocês, mas enfim, depois eu mostro para vocês. As imagens que a gente vê no monitor são feitas de pequenos pontos, né? Os chamados pixels, né? Toda imagem, ela é composta por pixels. Os pixels são os pontos que compõem uma imagem. Quanto maior a quantidade de pixels compondo uma imagem, maior e melhor é a chamada sua resolução gráfica. Repetindo, quanto maior a concentração de pontos, né, de pixels por centímetro, milímetro ou por polegada, dependendo da configuração que esta imagem foi desenvolvida, maior a nitidez, maior a clareza, maior a perfeição de detalhes que esta imagem possui. E quanto maior essa perfeição, essa definição de detalhes, que nós chamamos de resolução, que é composta por pontos pequenininhos chamados pixels, mais processamento um sistema computacional precisa para reproduzir essa imagem em movimento. Então, por exemplo, como é que funciona, né? Na maioria das configurações com resolução comum, uma tela exibe ali uma quantidade de alguns milhões de pixels em um computador e que tem que simplesmente repetir isso em algumas frações de segundos para que você consiga ter uma reprodução em movimento de forma satisfatória. Eu acabei dando um zoom muito grande aqui na imagem e acabou meio que distorcendo aqui para vocês poderem ler. Espera aí, só um minutinho. Depois eu diminuo isso para não parar aqui a apresentação. De qualquer maneira, né, um processador, ele não entende pixels, né? Da mesma maneira que quando você cria um programa, seja em PHP, em ASP, ou C# ou Python, um programa precisa ser compilado, né? O processo de compilar um programa é convertê-lo, né, numa linguagem mais próxima à arquitetura interna do processador, geralmente códigos hexadecimais ou simplesmente binários, 0 e 1. A mesma coisa ocorre com imagens. Então, todas as vezes que um processador, seja ele dedicado, né, uma GPU, ou um processador não dedicado, que tenha que fazer o processamento de gráficos, ele precisa converter esses pontos, né, coloridos, imagens, tudo bonitinho, em uma linguagem que o computador entende, e depois, para poder reproduzir esse movimento, digamos assim, num jogo, num filme ou numa animação, ele precisa reproduzir isso num intervalo de tempo satisfatório para que a sua experiência de uso seja agradável. Eis aí a finalidade de uma GPU ou de uma placa gráfica. Quanto maior a capacidade de uma placa gráfica, mais rapidamente ela consegue executar esse processo sem que haja perdas na qualidade da imagem e, porque são duas coisas importantes, é a qualidade da imagem que você reproduz e o tempo de atualização desta imagem, que para quem já está acostumado com a terminologia do meio, né, o chamado FPS, que é o frame per second. Frames por segundo, é a quantidade de quadros, né? Talvez aqui, para a gente tentar
explicar isso melhor com palavras, né, não seja a melhor forma. Acho que um vídeo mostraria para vocês. Mas para quem já viu algum documentário de como eram feitas as animações no passado, chamados storyboards, o que que é uma imagem em movimento? Na verdade, é uma ilusão de ótica, né? São vários quadros, né? Vários quadros da mesma imagem repetidos em sequência linear, só que com tempos diferentes. E aí, ao serem exibidas de forma sequencial, promove a ilusão do movimento. Isto é uma animação gráfica. Porém, para que isso traga, né, para você uma experiência de uso, seja um game, seja um filme agradável, isso tem que acontecer de forma muito sutil e rápida. Primeiramente, para que a imagem tenha qualidade, e segundo, que não haja travamento. Geralmente, quando a gente está assistindo, por exemplo, um filme numa resolução muito alta, mas a sua banda, né, de transmissão, no caso internet, não está suportando isso, ou o seu processamento gráfico não está dando conta, a primeira coisa que é feito, por uma questão de ajuste, é reduzir a resolução da imagem. Porque aí a quantidade de pixels, né, de pontos, passa a ser menor, e a quantidade de cálculos matemáticos que o processador precisa executar para converter estas imagens em números e reconvertê-la em imagem novamente para reproduzir para você, se torne mais prático. Então, é por essa necessidade que cada vez mais as placas gráficas e os seus processadores, no caso as GPUs, vêm com uma capacidade cada vez maior, porque também os desenvolvedores de jogos, para promover uma experiência agradável, estão criando imagens cada vez mais próximas do real, para proporcionar o realismo, né? Nós temos hoje vários tipos de jogos. Vocês têm os jogos de imersão, vocês têm os jogos em primeira pessoa, e quanto mais realista for a experiência, melhor o jogo, né? Dependendo da categoria de jogo. Porém, para que isso ocorra, esta tecnologia aqui precisa atuar, que é a tecnologia responsável pela renderização de imagens, pela leitura e composição de uma imagem gráfica em movimento e a reprodução disso num intervalo de tempo relativamente rápido, que não cause a impressão de travamento para quem está assistindo. E aí, a gente resume aqui a funcionalidade de uma placa de vídeo, que dependendo da quantidade de memória que ela utiliza, dependendo da quantidade de processos que o processador consegue executar, melhor é o resultado e o retorno desse dispositivo naquilo que você está fazendo, seja para um game que você esteja rodando, e seja também, talvez, para um filme que você esteja assistindo, ou uma imagem que você esteja editando, um projeto de computação gráfica que você esteja editando em seu computador. Que softwares que renderizam imagem, né, em computadores comuns são inviáveis, dependendo da configuração que você tem, porque não se trata apenas de processamento gráfico, se trata também de memória. Nós temos o processador, seja ele do computador de um modo geral, que aí é o processador, que para poder executar processos, ele se faz valer de quê? Da memória RAM, auxiliado pela memória cache, que é uma memória interna do processador. Quanto mais quantidade de memória RAM disponível e de memória cache interna do processador, por consequência, maior o poder de fogo do processador e melhor é o retorno que você tem enquanto usuário. Tudo bem? Quanto maior a requisição de processos desse programa, desse software, desse serviço que você estiver executando, maior tem que ser a resposta do teu conjunto computacional, processador e memória. O mesmo equivale no universo da imagem. O mesmo ocorre no processamento gráfico. Não adianta você ter, por exemplo, uma placa gráfica astronômica, né, digamos assim, estelar, e você ter pouco recurso de memória. Se bem que, aí entra uma outra informação, deixa eu avançar o slide aqui, né? Toda placa gráfica, ou melhor, né, toda não, as placas gráficas atuais, as mais modernas, as mais potentes, né, as que têm maior performance, elas vêm com dois recursos que hoje são fundamentais. Primeiro,
Processamento dedicado, que é a GPU, Unidade Gráfica de Processamento, que é um processador soldado nessa placa gráfica. Aqui, ó. Eu até coloquei uma imagem de fundo aqui, tá ok? Então, dentro da placa gráfica, eu tenho um processador só para processar gráficos, fechou. Esse processador vai usar a memória da onde? Da placa-mãe? Não. Essas placas gráficas também vêm com memória dedicada, memória apenas para renderizar a imagem. Então, tudo o que ela precisa está aqui. O processador está aqui na própria placa, é a GPU. A memória também está aqui, já está soldada nesta placa. Então, em nenhum momento, eu vou compartilhar a memória do computador e também não vou compartilhar o processador do computador, porque eu tenho o processador que se dedica apenas à imagem aqui nesta placa gráfica e tenho uma memória que foi colocada e soldada dentro deste dispositivo para servir todo este processo de renderização e de atualização de imagens. E outra coisa também mais importante ainda, que torna este mecanismo aqui mágico, né, místico, a velocidade de barramento interno aqui é muito maior que o barramento de uma placa-mãe convencional. E aí, voltemos lá atrás. Quem é o barramento? Alguém lembra o que é barramento aí? Nós já falamos sobre isso, hein? Alguém se arrisca a dar um chute aí? O que significa, o que faz o barramento dentro de uma placa, pessoal? Já falamos sobre isso. Ninguém se arrisca? Vamos lá. O barramento são as vias de comunicação aí, é como os componentes se comunicam entre si. Numa placa-mãe convencional, né, que nós temos hoje no mercado, aliás, as placas-mães internamente em seu barramento hoje operam aí na faixa de 64 bits. Porém, o barramento interno de uma placa gráfica, por ser menor, né, ele consegue hoje, né, os fabricantes desse dispositivo já criam esses dispositivos operando em barramentos com uma taxa de transferência muito maior. Algumas aí já passando dos 128 bits. Algumas placas gráficas já têm memória DDR5, as placas gráficas, não estou falando placa-mãe. Então, existe um universo dentro deste dispositivo aqui que está um pouquinho à frente da placa-mãe. Por isso, elas custam caro. Por isso que algumas destas placas aqui chegam a custar, às vezes, o dobro, o triplo, ou até 5, 6, 10 vezes mais do que uma placa-mãe de alta performance. Nós temos placas gráficas hoje, com multiprocessamento dedicado, na casa de 30, 40 mil reais. Com barramentos, com taxa de transferência acima de 128 bits e usando memória DDR5. Já há mais de um ano que isso ocorre. E por que isso acontece e com as placas convencionais ainda não? Simplesmente porque, veja bem, você não vai lançar para o mercado convencional placas custando 5 mil reais aí, à torto e direito, né? Isso, não, em larga escala, ainda está um pouco fora do acesso das pessoas. Mas para o uso, digamos assim, de alta performance, seja para os gamers profissionais, ou para os entusiastas, ou aqueles que trabalham com uso específico, né? Mineração de bitcoins, mineração de dados, que é algo hoje também muito, muito em voga, né? Minerar bitcoins, Bitcoin moeda, a criptomoeda, é uma área de atividade. Mineração de dados é outra coisa, né? Aonde se usa hoje mineração de dados, pessoal? Em ciência de dados. Aonde se utiliza ciência de dados? Na inteligência artificial e em tudo que nós fazemos aqui. O Microsoft Teams, a plataforma Microsoft Teams, ela gera insights, né, métricas, para que nós façamos o quê? Análise de dados de todo o comportamento de uso de vocês. Como é que o Google consegue processar tantas informações ao longo de um dia, ao longo de uma semana? É a maior plataforma de serviços da web de todo o planeta. E, como eu sempre digo, até fora, né? Estando numa estação espacial, como eu gosto de mencionar aqui, você acessa o Google. E como é que uma empresa deste porte, com um volume tão grande de informações e de dados
por minuto, por segundo, por hora. Como é que gerencia isso? Como é que eu consigo fazer uma pesquisa? Como é que um data center do Google vai operar se não tiver velocidades astronômicas? E isso só ocorre por conta de dispositivos assim, que são projetados para esse tipo de demanda e com custo estelar também, né? Tudo proporcional. O que ocorre, né? Ocorre que à medida que a tecnologia vai evoluindo, né, ela vai se transformando. Em algum momento, o que é top hoje, amanhã passa a ser mediano e em algum momento passa a ser, digamos assim, convencional. E aí o valor vai baixando e vão surgindo outros. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que, né, dentro desse dispositivo aqui, nós temos um universo à parte, voltado para a performance, como se fosse, por exemplo, a comparação de uma placa gráfica de alta performance com uma placa-mãe convencional é o mesmo que comparar um veículo, um automóvel, digamos assim, de uso popular, a um veículo, a um Fórmula 1. Um é projetado apenas para performance e outro é projetado para o uso diário. Tudo bem? Uma coisa importantíssima, né? Eu vou melhorar essa apresentação aqui, gente, porque eu acho que eu ampliei demais, aí está o X da questão, né? Como eu estava aqui inventando uma graça, né, eu estava usando o monitor, a tela, né, a TV, aqui uma TV 30 polegadas. Então, o que acontece? Eu ajustei para ela e agora ficou um pouco diferente aqui, acabou comendo as bordas aqui do slide. Então, no intervalo, eu corrijo isso para poder postar para vocês, tudo bem? Mas estamos explicando aqui, a apresentação é apenas um plano de fundo, tudo aquilo que eu estou falando é o que está na apresentação, ok? Outros recursos necessários. Esses outros recursos necessários é justamente o que eu estou comentando com vocês aqui, né? Para ter esse desempenho, vamos lá, eu primeiramente preciso, vamos lá, saindo agora da placa gráfica, né? Para instalar a placa gráfica no meu computador, tá ok? Eu preciso ter conexão, né? Slots de expansão no computador, que é o local onde se encaixa uma placa dessa, compatível com a tecnologia que eu pretendo usar. Outra coisa, a memória, a placa gráfica já possui, mas isso não significa que você vai deixar o seu computador sem memória, ele também precisa ter a sua autonomia, né? E algo de extrema importância, né? De extrema importância que para quem joga, para quem já utiliza esse tipo de recurso, é óbvio, mas para quem está ouvindo isso talvez pela primeira vez, não é. Dependendo da escolha da placa gráfica que você instalar no seu conjunto computacional, uma fonte de alimentação, que foi o assunto, fonte de alimentação da semana passada, Silvio, correto? Pelo que eu pude acompanhar aí, acho que o Isso, da Silvio semana comentou. passada. Beleza. Uma fonte de alimentação convencional, aí de 200, 300 watts de potência, não dá conta de um dispositivo desse. E lembremos sempre que tudo aquilo que você acrescenta numa configuração já deve ser pensado antes, né? Então, por exemplo, uma fonte de alimentação convencional não dá condições, não permite, não suporta um recurso como esse. E aí a gente tem outras questões. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, que eu acabei... Eu fechei aqui, né, que eu tive que reiniciar a máquina aqui, eu estava com uma parte aqui de... as placas gráficas combinadas em série, né? Nós temos duas tecnologias basicamente patenteadas aí, né? Tem a AMD, que é, digamos assim, detentora de um certo know-how dentro desse meio, que patenteou o nome chamado Crossfire, né? O que é o Crossfire? Também já foi dito aqui isso algumas vezes. A tecnologia Crossfire, ou modalidade Crossfire, que traduzindo de forma literal significa fogo cruzado, é a possibilidade de combinar numa mesma placa-mãe várias placas gráficas ligadas em série. Para a arquitetura da placa, é como se você tivesse uma super placa de vídeo, uma super placa gráfica com N
GPUs instalado. Esse recurso, né, criado pela AMD, patenteado pela AMD como Crossfire, que ela utiliza aí, enfim, acaba sendo um critério de qualidade de escolha, né? Quanto maior a capacidade, digamos assim, de concatenar em série placas, e assim, qual que é o limite? Primeiro, o limite é o teu bolso, né? Aquilo que você consegue investir. E segundo, como eu disse, antes de criar esse tipo de coisa, né, você já pensa, né? Você projeta a placa-mãe que você escolhe, você já escolhe uma placa-mãe que tenha esta possibilidade de expansão, de escalabilidade no futuro. Tudo bem? Então, eu vou aqui só abrir, que eu tinha fechado, que eu tive que reiniciar a máquina para poder detectar o segundo monitor, e, obviamente, fechou as páginas que eu tinha deixado aberto aqui, me perdoem. Então, eu vou colocar novamente aqui, localizar aqui o site da AMD que eu tinha, estava com o Crossfire e o SLI, né, que é o Interface... Professor, Pois não, pode falar. É aquela parte da placa gráfica lá que você falou que tem pequenas placas gráficas dentro, é tipo um threads, tipo tópicos, praticamente, ou mais ou menos Peraí, isso? como é que é? O que eu falei aí? Só para... Eu falei isso? Uma placa gráfica com outra placa gráfica dentro? Sobre a super placa gráfica que você falou. Eu não entendi muito bem, eu tinha ido pegar refri e aí eu não entendi muito bem. Pode explicar de novo? Não, tranquilo, explico de novo aqui sem problema. Vamos lá, eu abri aqui, acabei de localizar aqui, vou compartilhar a tela, que é justamente isso que eu ia explicar agora, né? Primeiramente tem os termos, né? Os termos em inglês que acabam criando meio que uma marca, né? É meio que um marketing, inclusive, é um marketing com nome, se torna praticamente uma logomarca. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Mas mais importante do que o acrônimo, o nome, SLI, Crossfire, é entender como isso funciona, né? Então, vou abrir aqui, acabei de localizar novamente a página. Como disse, já estava aberto antes da aula, mas como eu cismei de usar 2 monitores, né? Vocês estão vendo aí? O canal Tech, na verdade, não é da AMD. Estão vendo minha página aberta aí? Positivo. Crossfire e SLI. Então, vamos lá. Primeiramente, né? São 2 tecnologias que significam basicamente a mesma coisa. A tecnologia SLI, ela é patenteada pela NVIDIA, né? E o que significa isso? Significa que você pode ligar também, né, nas configurações da NVIDIA, várias placas gráficas como essa que nós estamos mencionando aqui, né? E o que significa o acrônimo SLI, né? Significa Interface de Link Escalável. Ou seja, você consegue, na mesma placa, combinar várias placas, por exemplo, da NVIDIA, sob esta linha de arquitetura chamada SLI. E aí, para a arquitetura da placa-mãe que está recebendo essa tecnologia, que quando você compra, né, ela tem que ser compatível, ela vai entender, né, você liga aqui 1, 2, deixa eu pegar uma imagem com Crossfire aqui, peraí, só para melhorar para você, Crossfire. Eu estava até com um aberto aqui, o wallpaper aqui, vamos lá. Não é isso. Pegou o jogo Crossfire, então. Em inglês aqui, vai. Vou pegar algumas imagens aqui que tenha, peraí, um Crossfire ou um SLI aqui, para poder mostrar. Ó, aqui nós temos uma com 2, ó. Aqui eu tenho, numa placa-mãe, 2 placas, 2 GeForce, tá ok? E aqui o que acontece? Esse recurso, a AMD patentia como a tecnologia Crossfire, e a NVIDIA chama de SLI. Ou seja, interface de link escalável, ou seja, eu posso ligar quantas placas a placa-mãe suportar. Estas placas que estão ligadas em série aqui, seja numa arquitetura AMD ou da NVIDIA,
né, elas vão fazer o quê? Dentro do conjunto, se entende como se fosse uma única placa com vários processadores. Tudo bem? Nós temos duas placas instaladas, mas a leitura interna que a arquitetura faz é como se eu estivesse juntando, fazendo a fusão das duas. Ele sabe que tem duas instaladas, mas ele vai fazer o entendimento como se fosse uma. Então, se, por exemplo, esta primeira placa aqui, supondo que sejam duas iguais, né, com uma GPU com 10 núcleos, ele vai ter aqui duas, é como ele vai ler uma placa com múltiplos núcleos, 20 núcleos, mas como se fosse uma única placa. Tudo bem que o consumo aqui é de duas, tá? Se cada uma delas consumir 300 watts de potência, só aqui você já precisaria de uma fonte de pelo menos uns 800 watts, porque você não tem somente duas placas aqui, né? Você tem duas placas gráficas ligadas a uma placa-mãe, que ainda vai ter um processador, que vai ter memória, que vai ter cooler, que vai ter ventoinha, que vai ter uma série de coisas ligadas aqui. Então, assim, você não vai... Pois não. E quando, no caso que ela junta, a ventoinha não vai travar não de uma? Como é que é? As placas, que elas vão ser ligadas em sequência, né? Elas já estão ligadas em sequência, que cada uma no slot, Fabiano. Cada uma está no slot. Sim, exatamente. Mas ela não consegue obstruir a ventoinha da outra? Não. Reparem que aqui até que tem um espaço, tá, Fabiano? Vou procurar outras imagens aqui. Tem algumas imagens que colocam elas... Porque, assim, aqui só tem duas, né? Supondo que eu pegue uma placa-mãe que tenha 4 slots, por exemplo, ou até 5. Elas vão ficar, literalmente, muito grudadinhas uma na outra. Mas isso já é projetado para esta forma, tá, Fabiano? O que acontece? Elas têm, né? Olha aqui, ó. Reparem essa placa aqui, ó. Essa placa gráfica. Olha o conjunto de dissipação térmica aqui, né? Assunto também que o Silvio já abordou com vocês aqui na primeira quarta que eu não estive, né? Que foi a parte de coolers, né? O processo de resfriamento aqui de uma placa gráfica é o mesmo conceito de resfriamento de uma CPU, porque é um processador, só que um processador está na placa-mãe e o outro está na placa gráfica. Porém, aqui, ó, eu tenho uma área menor para dissipar, ou seja, reparem que você tem aqui, pelo tamanho, a quantidade, ó, são 2 coolers enormes aqui, 2 ventoinhas. Provavelmente, né, eu não tenho a imagem interna aqui, mas deve ter um dissipador térmico aqui embaixo também enorme, para aumentar a área de contato. Provavelmente isso aí tenha, né, uma resistência térmica relativamente baixa, para que o aquecimento da GPU transfira para o dissipador, e do dissipador ele saia, né, exale aqui pelas ventoinhas, né, que vai fazer essa troca de temperatura. E se eu tenho uma placa-mãe que permite 4, 5, deixa eu ver se localizando aqui com certeza eu vou achar, é só uma questão de paciência aqui, Fabiano, que isso aqui é uma coisa muito comum. Joguei aí, professor, no chat. Opa, deixa eu voltar aqui. É isso aí. Perfeito, Fabiano. Deixa eu ver se... Aumentei aqui, vocês estão vendo aqui, pessoal? Podem ver aqui ampliado? Vocês estão vendo a minha tela duplicada? Tudo bem? Sim. Beleza. Então, aqui eu tenho, olha, 3 GeForce GTX, né? Aqui o Fabiano já mandou outra. Como eu disse, gente, isso aqui é projetado, né? Ela sai de fábrica com essa característica, né? Então, tudo aqui já é pensado para esse tipo de uso, né? E você, obviamente, também tem que auxiliar, né? Geralmente, quando você faz uso desse tipo de coisa, você tem que estar para que ele tenha uma vida útil satisfatória, é legal você estar num ambiente climatizado também, né? Com ar-condicionado, tudo direitinho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar aqui na escola, obviamente que não, porque nós estamos na pandemia, a aula presencial nunca rolou, mas, por exemplo, supondo que nós estivéssemos numa quarta-feira no laboratório da escola agora, né? Lá tem ar-condicionado. E às vezes a galera acha que o ar-condicionado é para o conforto térmico nosso. Não, não é. É para manter as máquinas, digamos assim, num clima mais agradável, né? Que a temperatura fique um pouquinho mais baixa. Se bem que, sendo bem honesto com vocês, né? Pela quantidade de pessoas no laboratório e a quantidade de equipamentos, está mal dimensionado. Ele não dá conta. Numa época de calor mesmo, fevereiro, a gente passa mal. No laboratório de manutenção, que é um laboratório grande,
E o ar-condicionado lá não dá conta pela quantidade de espaço, pela quantidade de equipamento e pela quantidade de pessoas, né? Quando você dimensiona a climatização do ambiente, essas variáveis entram, tá? Quantidade de pessoas e o espaço que precisa ser climatizado. Aí você tem uma potência em BTUs deste ar-condicionado para ajudar no ambiente externo, que aí é o outro lado. Internamente, o fabricante já fez a sua parte, ó. Ele faz o dispositivo, ele coloca aqui uma ventoinha relativamente para dar conta disso. Quando a ventoinha é maior, é porque significa que a dissipação térmica pelo dissipador precisa de uma ventilação maior. Muitas vezes, isso aqui é uma matemática, tá, pessoal? Uma equação. Uma ventoinha menor significa que aqui dentro eu tenha um dissipador metálico, geralmente de cobre ou alumínio, que tem uma área de contato mais ampla para transferir a temperatura do processador para essa superfície e daí ser exalada aqui através também do espalhamento através do ventilador, da ventoinha. O procedimento aqui é o mesmo do que acontece com o processador. Porém, como a placa gráfica, né, nesse caso aqui, ó, elas estão mais próximas, isso que o Fabiano está falando é fato. Por isso que a tecnologia já é projetada para isso, porque já se sabe, né, que como uma vai estar operando ao lado da outra, obviamente o aquecimento aumenta. Não somente aumenta, né, porque aí vem aquela questão do TDP, né, é o Thermal Design Power, né, o projeto de dissipação térmica. Isso gera uma energia muito grande que vai gerar um calor maior ainda e que também vai consumir energia para ser dissipada. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Para você dissipar esse calor, você também consome energia, né? Tanto é que a AMD tem um projeto chamado RCM de 2010, 2011, aonde ela faz com os seus dispositivos algo parecido com o que acontece na Fórmula 1. Para quem acompanha automobilismo, né, faz mais de uma década aí, mas há muito tempo já, quase mais de 20 anos isso, quase 20 anos, na verdade, né, que criou-se uma tecnologia na Fórmula 1 chamada KERS. O KERS, ele simplesmente aproveita o atrito do freio, que o atrito no disco de freio durante a frenagem gera uma energia. E ao invés de simplesmente utilizar energia para frear, este atrito gerando energia é acumulado em outro local para servir como um propulsor para o motor e alimentar o motor ao longo da prova. E aí, né, de acordo com o regulamento da confederação, você pode utilizar esta energia acumulada um número limitado de vezes durante de uma prova. Isso é uma inteligência de consumo de energia. A mesma coisa fez a AMD por volta de 2010, 2011. Ela criou uma tecnologia chamada RCM, Ressonant Clock Mesh. Ela não apenas utiliza energia para dissipar energia, mas ela aproveita essa energia gerada pelo aquecimento e também reutiliza para aumentar a funcionalidade dos seus dispositivos. Isso já está embutido em várias tecnologias da AMD há mais de uma década. Porém, quando a AMD lançou isso, ela foi praticamente, não digo abafada, né? É que os processadores que a AMD lançou juntamente com esta tecnologia, na época foi a linha da arquitetura Bulldozer, que ela chegou competindo ali com a segunda ou terceira geração dos multicores da Intel. E aí ficou ruim para a AMD, né? Porque a primeira linha, as primeiras gerações da AMD, em termos de concorrência com a Intel, ali o Core 3, Core 5, Core 7 da Intel, eles realmente tomaram o mercado de tal forma que deixaram a AMD lá atrás. Então, tudo aquilo que a AMD lançou na época ficou muito apagado, porque o desempenho desses primeiros processadores da Intel, se não me falha a memória, era a arquitetura SandBridge, né? As primeiras, segunda, terceira geração, eles passaram o carro literalmente em cima da AMD, e aí todos os lançamentos tecnológicos da AMD naquele momento não criaram muito impacto, né? Não geraram muito, digamos assim, muita notícia, porque simplesmente o desempenho da Intel na época
atravessou de frente, de ré, acabou com a AMD na época. A AMD, nessa época, a AMD começa a voltar para a prancheta e redesenhar o futuro. O que eles poderiam fazer para voltar a ocupar algum protagonismo no mercado? E aí, como cartada, a AMD já começou a direcionar os seus olhares para o universo gamer, para o universo não gamer, na verdade, para o universo gráfico, né? Para o universo gráfico de um investimento de um porte médio, mirando ali, digamos, uma faixa de mercado que não é que não tenha muita referência, mas que fica, às vezes, digamos assim, distante de um poder de investimento, digamos assim, mais elevado, como ocorre com os dispositivos da Intel, mas que também quer, digamos assim, brincar um pouquinho, né, com um game, com uma imagem, com alguma coisa do tipo, mas não tem esse poder de investimento. Aí a AMD entendeu qual era o seu lugar ao sol, falou, peraí, é aqui que eu vou mirar. E ela, agora só me traiu aqui a memória, eu não me lembro qual foi a empresa que de gráficos, né, que a AMD fundiu, que ela comprou, meu, agora me fugiu aqui. Alguém pode me ajudar aí? Lembra aí, Silvio, qual foi, Fabiano? Que a AMD comprou. Eu não me lembrar aqui. É o Google, só no Google agora, porque se não me falha a memória, não sei, não foi a NVIDIA, porque a NVIDIA tem a SLI aqui. Não é Gideon, não, né? Não lembro se foi a ATI. Bom, enfim, a AMD, ela se fundiu, né? Fez uma fusão com esta empresa de gráficos, e aí ela consegue oxigênio. Ela consegue respirar mais aliviada, porque ela encontra um nicho de mercado. E ali entre 2012 até 2014, ela começa a ganhar fôlego e começa a lançar algumas arquiteturas que começam realmente a fazer barulho. E aí a Intel não gosta, né, cara? Ela não perdoa, né? Oi, pois não. É a Safiri? Não me recordo, Fabiano. Eu digo, é uma empresa de componentes gráficos que grande, pô, que a AMD abraçou e ficou com ela. As duas fizeram uma fusão e deu uma sobrevida para a AMD no mercado. Eu não me lembro agora qual foi. E aí, esta fusão trouxe, como eu disse aqui, um novo fôlego para a AMD, que voltou. Olha, o Nathan, acho que foi a ATI. Como acho e ter certeza são coisas diferentes, nós estamos numa aula aqui de precisão, eu me comprometo aqui no intervalo a dar uma pesquisada, isso não está difícil, tá? E aí eu bato o martelo, mas se for realmente que você pesquisou, agradeço pela contribuição, porque, enfim, né, não consigo guardar tudo na cabeça, mas, enfim, acho que pode ter sido a ATI, não tenho certeza. Foi uma das empresas que tinha aí um certo know-how no segmento gráfico, e esta fusão com a AMD trouxe de volta à AMD uma certa oxigenação, ou seja, voltou a aquecer e dar possibilidade da AMD chegar no mercado e conseguir consolidar um nicho. Mas, como toda gigante de mercado, a Intel, ela é cruel, muito cruel. Ela não estava feliz em ter o topo do segmento para ela. Ela começou a se incomodar de ver a AMD começar a ciscar no mercado tecnológico, do tipo, eu estou aqui, hein? Vocês ainda não acabaram comigo. Então, naquele momento ali, teve uns processadores da AMD que ela criou as primeiras APUs, né? O que é uma APU? É um outro acrônimo, né? São as unidades de processamento acelerado. Quando a AMD faz essa fusão, se não me falha a memória aqui, pelo que o Nathan está passando, pela ATI ou outra empresa de gráficos aí, ela cria uma nova arquitetura de dispositivos, que ela chama de APU. Ela junta num único chip processador, que é a unidade central de processamento que nós conhecemos, e colocou junto com este chip o processamento gráfico num único local. E chamou isso de APU, e lança no mercado com o nome de Fusion, por volta de 2013, 2014. Isso fez um chacoalhão, balançou o mercado. Ele não chegava nem perto dos dispositivos da Intel de última geração, mas tinha um desempenho muito bom e um preço muito acessível. Isso causou um alvoroço no mercado, ou seja, reaqueceu e deu sobrevida para a AMD. Voltamos a olhar para a AMD, graças a essa fusão que ela fez com essa empresa gráfica. Mas, entretanto, todavia, o que a Ambev faz quando uma empresa de bebidas começa a ganhar muito mercado? A Ambev vai lá e compra, não é isso? Porque só ela pode mandar na parada.
Esse é o mercado corporativo. É assim que funciona. Aceita que dói menos, tudo bem? Karl Marx, que Deus o tenha, nem vem com essa ideia de socialismo. Perdeu o Playboy. O capitalismo manda na parada. Então, manda quem pode e quem tem dinheiro compra. A Intel, olhando a AMD toda pirilampa, né, toda saltitante e feliz, ela falou, vou acabar com essa festa, cara. Vou lançar um segmento para atacar este universo mais pobrinho aqui, digamos assim, daqueles que querem, mas não podem, né? E vou tirar o sossego da AMD. E foi isso que a Intel fez. Ela simplesmente lançou, na sequência, cronologicamente, eu posso não estar sendo preciso, tá? Pode não ser justamente nessa mesma época que eu estou trazendo para vocês, mas foi nesta sequência. A Intel, vendo a AMD, né, toda feliz e saltitante, né, ou seja, ganhando fôlego no mercado, ela foi lá e resolve também, para começar a incomodar por conta do Fusion, né, que foi esta APU lançada pela Intel, pela AMD, ela resolve lançar processadores de médio processamento com preço mais acessível para bater na AMD de novo. Só que aí a coisa mudou um pouquinho, né, porque nesses 4, 5 anos que a AMD, digamos assim, se associou, né, a esta empresa gráfica, que acho que foi a ATI também, depois eu confirmo isso não trouxe apenas oxigênio para a AMD, né, entre aspas, isso trouxe muito know-how, né? O segmento gráfico da ATI, se não me falha a memória, trouxe muita inovação para a AMD. E aí, juntando as duas coisas, porque a AMD também sempre teve um viés inovador, a AMD começou a criar uns dispositivos fortes, tanto é que hoje, a AMD e Intel, a coisa mudou. A Intel continua sendo uma gigante, mas é aquela historinha, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Da mesma maneira que a Intel baixou e resolveu descer o nível para incomodar o segmento da AMD, a AMD contra-atacou a altura. Ela simplesmente desenvolveu processadores e APUs de alto desempenho e veio hoje, né, tanto é que em termos de benchmark, a linha da arquitetura Zen, né, chama-se arquitetura Zen, que é a da linha Ryzen, né, em termos de benchmarks, de testes de comparação, não perde em nada para os dispositivos da Intel e não vou dizer que equilibrou o mercado, porque a Intel é Intel, né, mas não perde mais. Porém, para fazer isso, a AMD saiu da sua característica de origem, né? Tanto é que os seus atuais processadores tops de linha, em termos de valores, também estão lá nas estrelas junto com os da Intel. Mas, traduzindo aqui, né, e chegando no final dessa historinha competitiva de mercado, quem é que ganha com isso? Nós, consumidores, né? Porque se você pode investir muito, você pode comprar o melhor, e se você não pode investir tanto, você tem segmentos médios aí que atendem à nossa realidade. E essas indas e vindas de mercado, né, simplesmente colocou a AMD hoje num patamar mais competitivo com a Intel. É lógico que a Intel é inabalável, a Intel sempre será Intel, mas a AMD não é mais um coadjuvante, não é apenas digamos assim, uma aspirante a processadores de alto desempenho. Ela tem processadores hoje à alturas dos da Intel e que, pelos testes que a gente tem acompanhado na imprensa especializada aí nesses últimos 2, 3 anos, tem batido todos. Porém, também não são baratos, né? São caros tanto quanto da Intel. Bom, voltando ao foco da nossa aula aqui, que é a parte de gráficos, né? Que é a parte de placas gráficas, e concluindo o raciocínio do Fabiano. Fabiano, esta questão aqui das placas, né? Em SLI pela NVIDIA ou em Crossfire pela AMD, vão gerar um aquecimento maior, porém elas são projetadas para isso. E vale lembrar novamente que quando você monta esse tipo de configuração aqui, né, você já pensa no todo, você já pensa num ambiente climatizado, se possível, você já pensa na escolha de um gabinete que permita uma transferência térmica melhor, porque existem condições que favorecem e existem condições que inibem, né? Acredito que o professor Silvio deva ter comentado com vocês aqui sobre dissipador térmico, que assim, você pode colocar o melhor cooler, a melhor ventoinha, mas se o seu gabinete for ruim e o local onde você coloca o computador não ajudar,
aí também não adianta, né? A gente precisa de uma certa coerência, né? O processador, ou seja, a placa gráfica, ela foi projetada para operar em alta temperatura, ela possui aqui os seus dissipadores, os seus cores, né? As suas ventoinhas, os seus coolers, né? Mas é bom observar o local onde você vai colocar isso, né? O gabinete que você vai escolher, principalmente, né? Uma coisa que ajuda muito, não com a temperatura, mas com o funcionamento disso. Por exemplo, cada placa dessa aqui, a gente precisa observar, por exemplo, pelo modelo, né? As especificações técnicas, elas têm uma demanda, um consumo, em termos de potência. Como disse, se cada uma delas aqui demandar, né? 300 watts de potência, só para alimentar essas três aqui, você precisa só para elas de 1.200 watts. Aliás, 900 watts, são três, né? Já 900... conta de luz, hein, professor? Sim, não é uma brincadeira para amadores. Isso aqui é para quem realmente tem poder de investimento. Então, e outra coisa, né, o Fabiano, não é somente a luz, né? A fonte de alimentação que você vai comprar aqui tem que ser uma fonte realmente de alta capacidade, porque senão ele nem liga, né? E não se trata apenas de 900... uma fonte boa. Oi? 5.000 reais vai estar uma fonte dessa. Depois, bom, vai fazer parte da nossa atividade pesquisar sobre essas coisas, né? Sobre esse tipo de segmento aqui. Recentemente, eu peguei aqui, recentemente não, foi no finalzinho do ano passado, né? Eu estava com uma máquina do meu cunhado, sabe que cunhado é aquela coisa, cunhado não é parente, né? É acidente, né, cara? É um acidente que acontece na família, é isso. Parente cunhado não é parente, mas tudo bem. Aí você pega para fazer, né, cara? Porque se você não fizer, ele fica com raiva de você e fala mal de você pro resto da vida. Mas fechando nota, cheio de coisa para fazer, você pega a máquina do cara para arrumar. Eu tava com uma máquina Dell e a máquina dele tinha uma GeForce, não lembro qual era, e a fonte estava queimada, né? Só para comprar a fonte dele foi uma grana. Foi eu que comprei para ele no Mercado Livre e tive que escolher lá uma fonte. Eu peguei acho que uma fonte de 800 watts, viu? Ele tinha uma placa gráfica. Eu queria um cunhado assim, viu? Para comprar as coisas para mim. Não, peraí, pelo amor de Deus, cara, não comprei para ele, eu que pedi, ele que pagou, pô, quero que ele se lasque, pô, desculpa a expressão, eu vou pagar para ele. Eu vou pagar a fonte para ele? Eu não, o problema é dele, cara. E detalhe, ele tinha uma placa, é uma GeForce, eu não lembro qual é o modelo, e eu vou ser sincero com você, ele não sabe nem usar aquilo. Ele não mexe com o jogo, ele não... Pra você ter uma ideia, ele estava usando uma resolução de 1.200 por 980. Ele nem mexer na configuração de vídeo mexe, é que veio junto com a configuração que ele comprou, né? Ele é engenheiro, mexe com obras, né? Então, enfim, a máquina que ele comprou veio, mas ele nunca sequer alterou a resolução. E quando a máquina para, a primeira coisa que ele reclama é da memória. Para ele, computador é processador e memória, não tem mais nada. Mas, enfim, deixa o cunhado para lá, é aquela história. Se cunhado fosse bom, você já sabe como é que termina essa frase aqui, né? E não tenho nada contra o meu cunhado, viu, pessoal? É só uma brincadeira aqui, pelo amor de Deus. Minha irmã escuta isso, ela fica até chateada comigo. Minha Nossa Senhora. Bom, então, respondendo aí a pergunta do Fabiano, voltando aqui. Cadê a imagem? Saiu aqui, vamos lá. Voltando aqui para a nossa apresentação, para a gente poder continuar aqui. Outros recursos aqui, gente. Peraí, gente, desculpem. Eu falei aqui falta falar do SLI e do Crossfire, que nós comentamos aqui, né? O SLI, a ligação em série das placas pela NVIDIA, nós comentamos aqui, correto? Aqui tem um exemplo, né, de uma placa aqui da Gigabyte com 4 slots PCI Express, ou seja, né, nesta placa aqui, por exemplo, ao escolher uma placa com esta característica, com 4 slots PCI Express, obviamente você pode ligar até 4 placas gráficas com estas características, né, que correspondam à tecnologia SLI da NVIDIA ou o Crossfire da AMD. Que quando você compra a placa, também já vem definido isso, né? Se for uma placa com chip da AMD, ela vai responder com o Crossfire, corretamente? Vale lembrar que esse tipo de placa aqui são placas também que têm um valor um pouquinho mais alto, né? São placas voltadas para esse tipo de uso. Esse tipo de dispositivo, tá, pessoal? Aqui a gente tem um conjunto que é produzido para uma performance maior, ou seja, os componentes vão ser mais estressados, né? Então, reparem, né, que pela foto, pela imagem, talvez não dê para ver com precisão, mas, enfim,
Os capacitores, os reguladores de tensão, eles já são com revestimento um pouquinho melhor, já tem um acabamento significativamente melhor e já são produzidos para funcionar sob condições de estresse maiores, tá? Esse tipo de placa aqui, né, isso aqui muda algumas falas que nós temos em aula, no seguinte sentido. Olha, recuperar placa-mãe é uma prática que vale a pena? Depende da placa-mãe, depende da circunstância. Uma placa como essa aqui, né, que como disse, fará parte da nossa atividade depois do intervalo, fazer esta combinação entre placas gráficas, placas de placa-mãe e, digamos assim, combinar o máximo de potência possível, né, com um orçamento livre, free, felicidade sem fim, torra dinheiro. Na esfera virtual, podemos tudo, né? Esse tipo de placa aqui, quando apresenta algum defeito, poxa, vale a pena sim você correr atrás, né? E verificar a possibilidade de um reparo, porque não é uma placa-mãe, digamos assim, que você encontra em qualquer local. Olha, não é que não encontra em qualquer local, né? Mas é uma placa-mãe que tem um custo mais elevado, geralmente aí na casa dos seus 2,5, ou de 1,5 para mais, depende muito do modelo, né? Uma Gigabyte não costuma ser as mais caras, né? Diferente de uma Asus, de uma ASRock, né? Que já possui aí um valor um pouquinho mais salgado, né? E esse tipo de placa, quando ela apresenta defeito, ao meu ver, vale a pena sim você tentar repará-la, né? Porque uma placa de R$ 2.000, se você pagar, por exemplo, R$ 700 para recuperá-la de fato, né? Mas aí é aquela questão, é recuperar com uma mão de obra que vale a pena você pagar, né? Porque, como eu sempre falo para você, né? Vamos lá. Você verificou que um capacitor precisa ser trocado. Tá, o capacitor você troca com R$ 10. Agora, se você não fez uma análise da placa, né, do conjunto ali, você não pegar o mapa eletrônico da placa e verificar o que ocasionou a queima desse capacitor, esses R$ 10 que você usou para trocar, tudo bem, mas logo outra coisa pode queimar. Então, geralmente, né, conjunto eletrônico, eles não operam sozinho, né? Já falamos sobre isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma orquestra. Um capacitor, ao lado deles, tem reguladores de tensão, tem o MOSFET, tem esse tipo de coisa. Então, um trabalha em conjunto para favorecer o funcionamento de outro. Às vezes é um mau funcionamento isolado, mas muitas vezes não é. E aí, simplesmente pinçando o dispositivo com defeito e substituindo por outro, sem fazer uma análise mais aprofundada da placa, que isso não é qualquer lugar que se faz, né? Primeiro que não é só uma questão de fazer, você precisa fazer essa análise. Muitas vezes, você precisa de instrumentos para fazer isso, né? Só o multímetro, às vezes, não é suficiente. Aí a gente já entra num conhecimento de eletrônica um pouquinho mais específico, né? Existe um equipamento chamado osciloscópio, que ele vai medir algumas variações de alguns componentes em função de outros, e aí você consegue, sim, né, ter, digamos assim, um monitoramento do funcionamento eletrônico de um dispositivo com mais precisão, e aí você, lógico, para esse tipo de trabalho você paga um pouco mais, e você tem que rodar atrás disso. Não é só trocar um capacitor, que às vezes funciona, tá? Mas às vezes você troca hoje, daqui a 2 meses para de novo. O que eu quero dizer é que esse tipo de placa-mãe, com um pouquinho mais de qualidade, né, com um pouco mais de performance, é o tipo de placa que, se eu tenho na minha mão, eu faço questão de correr atrás para arrumar. Porque pelo custo dela, vale tentar reparar. Agora, uma placa comum, né, que você paga aí R$200, R$300, sei lá, R$400, pagar 200 para recuperar, eu já repenso, né? Já repenso porque tive algumas frustrações em relação a isso, né? Você investir no reparo, deu o tempo da garantia e ela volta a apresentar o problema de novo. Então, aí é uma questão de realmente analisar, cada caso é um caso, mas quando falamos aqui de dispositivos voltados para alta performance, que tem um custo mais elevado, sempre vale a pena buscar um reparo. Porém, também, quando fizer, o façam em lugares que tenha procedência e que saibam o que está fazendo, senão você vira, digamos assim, apenas um teste, aí uma variável, né, estatística. A tecnologia Crossfire X, que é da AMD, né, que tem a mesma linha de funcionamento, ou seja, ligar em série mais de uma a placa gráfica.
Aqui nós temos um modelinho de uma placa não muito, digamos assim, das mais sofisticadas, né? As placas com as configurações ainda mais simples, as mais antigas. Aqui está aberta, né? Sem a ventoinha, sem dissipador, sem nada, né? E lembrando, né, como nós já mencionamos aqui, que além do processamento dedicado, essas placas também possuem a memória dedicada, né? E aí, voltando aqui para vocês. Pergunta, né? Deu para entender o que eu falei a respeito das placas gráficas? Deu para o que é uma placa gráfica? O que são essas tecnologias Crossfire e SLI? O que é uma memória dedicada e um processamento dedicado numa placa gráfica? O que é uma GPU? Todos esses tópicos que nós abordamos aqui, deu para entender? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre esses assuntos? Ô, professor. Pois não. A AMD comprou a ATI em 2006. Aí em 2011 ela virou o Fusion. Beleza, beleza. Em 2011 ela lançou o Fusion, né, que era uma APU que ela criou, hein? Obrigado, Fabiano. Eu não tinha certeza do nome, porque eu sempre pesquiso isso, porque eu acabo trocando os nomes, né? Porque eu confundo muito a ATI com a MSI, né? São várias siglas, então, por mais que a gente, né, sempre esteja pesquisando a respeito, e sempre antes de uma aula, né, a gente dá uma lida, justamente para não esquecer esses detalhes. Mas eu sempre essa fusão, né, que aí o acrônimo fusão, né, e depois ela cria, né, uma arquitetura chamada Fusion, né, que traduzindo seria fusão. Mas obrigado aí pelo retorno e pela contribuição, Fabiano. Pessoal, alguma pergunta sobre essa questão aqui? O chat está aqui, estamos abertos aqui para vocês responderem fazerem, né, qualquer pergunta. Foram vários termos aqui, né? Falamos de Crossfire, de SLI, dessas tecnologias que possibilitam a ligação em série de várias placas gráficas. Lembrando que, qual é o limite disso? O limite é o seu poder de investimento, né? E como eu sempre costumo dizer, estamos num país onde a variação cambial, ela pesa, né? Então, para nós, essas peças, esses componentes não são muito baratos, né? Para efeito de ilustração, né, e apenas para mostrar, né, vamos pegar aqui o preço de umas placas gráficas, lançamento aqui, ranking das nossas placas gráficas aqui, que a atividade de vocês no segundo bloco vai passar um pouquinho por aí, né. Pega uma atual aqui, né. Bom, estou com um ranking aqui, ó, de 28 de dezembro de 2020, né? Então, acho que cabe, né? Peguei outra aqui, ó. Atualizado em 28 de dezembro de 2020, as melhores placas de vídeos para jogos em 2021. Bom, primeiramente, pessoal, necessariamente o objetivo final não precisa ser jogo, né? Que boa parte dos usuários que adquirem esses dispositivos, claro, são aficionados por jogos, alguns realmente jogam por entusiasmo e outros jogam porque são profissionais, né? Lembrando que a prática de games deixou de ser única e exclusivamente entretenimento, né? Já há um bom tempo que ser um jogador, um gamer, já virou uma área de atuação profissional, não apenas como jogador, mas também como testador. O que muda um pouquinho, né, é o time, né? Porque quando você joga como entusiasta, né, digamos assim, como um admirador ou como um hobby, você joga quando quer. E quando você é um profissional, que você assina um contrato, por exemplo, e você é um testador, né, você precisa cumprir com cronogramas, né, com prazos. Então, assim, eles estão te pagando para você testar um jogo, então você precisa cumprir etapas daquele jogo que será lançado no mercado para que você tenha o quê? Parâmetros informativos, né? E se você não cumprir com estas etapas, você já sabe o que acontece, né? Dentro de um ambiente profissional, não importa que é um jogo, porque para nós, quando falamos em jogo, fica aquele caráter de entretenimento, diversão.
Mas na esfera profissional não é assim. Um testador de games, ele tem que jogar. Ele tem que cumprir metas. Se ele não cumprir, tchau, tchau. O contrato é suspenso e, cara, vai embora. Caça teu rumo. Seja feliz longe de mim. E a mesma coisa o gamer profissional. Se você é um gamer profissional e não ganha nada, hoje nós temos aí Flamengo, Corinthians, não me lembro todas, né, mas nós temos alguns times profissionais no mundo aí que estão investindo nas suas arenas gamers, né? Eu acho que a pandemia deu uma freada nisso, mas não digo muito, né? Porque nós temos a modalidade de jogo online, o que é possível manter. Mas digo em termos de economia, né? Hoje, praticamente, as receitas dos clubes, né, que tinham aí boa parte das suas receitas através da imprensa, da televisão, dos direitos de imagem, mas também tinha uma parte da receita dos jogos, né? Digamos assim, dos ingressos, das arquibancadas, que praticamente um ano que isso não tem, né? Então, acho que isso deu uma desacelerada no investimento dos clubes, né? Mas esse universo gamer está aí, inclusive, um nicho de mercado que pouquíssimas vezes eu ouço ou presencio alguém falando sobre games nessa área profissional, né? Dentro de TCCs. É uma área que, em tese, é interessante falar, causa, né? Promove o interesse no público de um modo geral, porque é interessante, sim, e tá aí um assunto que possa ser abordado com um pouquinho mais de profundidade para TCC. Então, aqui, ó, nós temos rankings aqui, né? Eu peguei um ranking aqui, deixa eu ver o site aqui, guiadosmelhores.com.br, né? Não tenho aqui a procedência disso, vamos lá. Neste ranking aqui, e não sei quais foram os critérios para definir, esse tipo de ranking mais popular, né, que, digamos assim, é definido pela opinião pública, ele tem o seu valor, né? Tem, embora tenha, né? Se bem que aquela questão de que a voz do povo é a voz de Deus é mentira, fique claro, né? Se Deus ouve isso, deve falar, cara, não tenho nada a ver com isso, não me põe nesse rolo, porque, a voz do povo é a voz de Deus, bobagem, tem nada a ver, deixa ele fora disso aí. A primeira aqui, vamos lá, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, né? Vamos lá, tá com uma melhor, número 1, vamos ver o preço dela aqui, pessoal. Olha, até que não tá muito, tá? Considerando algumas placas usadas hoje para mineração de bitcoins e mineração de dados, R$ 6.900, tá? Né? Vale lembrar que uma placa como essa aqui, combinada aí com 4, né, num Crossfire, 4 vezes 1, arredondando para, vamos lá, para 7, 4 vezes 7, 20, nossa senhora, hein, cara. Pesado, hein? Pesado. Se você colocar 4 dessas num Crossfire, dá um valor aí relativamente alto. Como na esfera da pesquisa, né, e na esfera da atividade, como disse, tudo podemos, né, porque a gente não precisa gastar dinheiro, então virtualmente dá para ser feliz, né? A nossa atividade de hoje, para depois do intervalo, vai passar por aí, tá, pessoal? Eu vou sugerir para vocês algumas configurações para jogos e digamos assim, com duas opções, duas alternativas. Uma configuração, digamos assim, mais viável para o público de modo geral e uma configuração um pouquinho mais alta, mais elevada, um pouquinho mais distante em termos de custo, né? Que é algo que, digamos assim, a gente faz para pesquisa, para conhecer as características dos dispositivos e combiná-lo. Por exemplo, uma placa como essa aqui, quais seriam as melhores opções de placa-mãe para instalar uma placa dessa? Né? Supondo que, enfim, você seja sorteado aqui, ó, que a Amazon sorteie você e vai te dar de presente esta máquina aqui, esta placa gráfica, e a única coisa que você precisa ter é conhecimento para montar uma configuração e ser feliz. Qual seria a placa-mãe que você escolheria para jogar, para colocar uma NVIDIA GeForce GTX 1660, que já é diferente daquilo que nós vimos lá, né? Aqui está 2080 e aqui está falando GTX 1660, mas tudo bem. Né? O anúncio está um pouco estranho aqui. Então, esse tipo de atividade não é apenas uma pesquisa, tá? Entrar na internet, procurar aqui, procurar colar, mas é observar esses detalhes de combinação, né? Que, por exemplo, né, qual que é o maior apelo que eu posso ter para um jogo? É investir mais nas placas gráficas e economizar o máximo que eu puder na placa-mãe?
Será que funciona? Será que não funciona? Será que é uma alternativa interessante? São opções que você tem para poder configurar, para poder montar. E aí, nem só o preço deve ser levado em consideração, tá ok? Tirei o áudio. Voltando. A questão do preço, ela é uma variável, sim, considerável, mas aí a gente volta àquele mesmo exercício que fizemos em relação ao chipset da placa-mãe, em combinação, digamos assim, com os recursos que você escolhe para esta placa-mãe, né? A mesma coisa vale aqui. É importante dar uma olhada nas especificações técnicas do dispositivo da placa gráfica, observar as especificações da placa que você está escolhendo, observar, por exemplo, que tipo de tecnologia você vai usar para combinar aí um SLI pela NVIDIA ou um Crossfire através de um chip da AMD. Se for um chip AMD, vale fazer uma pesquisa no site do fabricante ou em algum, digamos assim, algum site especializado para saber qual das tecnologias acaba oferecendo um retorno, uma experiência de visual mais agradável em termos de desempenho. E tudo isso ocorre a partir da onde? Da leitura, da pesquisa. Não tem como a gente saber tudo isso decore salteado. Não tem, né? A gente precisa, sempre que for utilizar esse tipo de coisa, sempre que tiver a necessidade de montar algo, a gente faz isso baseado em quê? Em fatos. E esses fatos a gente reúne através do quê? De informação. E para poder selecionar essas informações, a gente precisa ter um mínimo de ideia, de conhecimento que já foi fornecido antes, que é aquilo que nós estamos fazendo nesse momento aqui, conversando sobre tecnologias, sobre suas aplicações e a melhor escolha de custo-benefício, que aí é o uso inteligente da tecnologia, né? Não é a tecnologia pela tecnologia. E nesse momento está uma loucura aqui, né? Estou escutando panela bater, carro buzinar, estão fazendo um protesto, acho que nos prédios aqui, batendo panela, enfim, está uma loucura aqui, gente. Loucura, loucura, loucura. Alguma pergunta, pessoal? Professor, é para colocar o preço dos itens ou só fazer a listagem? Então, eu vou colocar o enunciado aqui durante o intervalo, tá? Tudo bem? Porque eu não tinha deixado pronto aqui, porque eu ia depender, primeiro aguardar o que eu ia conseguir, até onde eu chegaria com vocês, como eu consegui falar aqui sobre a parte de placa de vídeo inteira, né? Falei sobre as tecnologias, falei sobre as alternativas, eu vou colocar, vou formular o enunciado, deixando claro lá o que vai precisar fazer. Então, eu vou dar, primeiramente, só para dar uma introduzida aqui, eu vou solicitar duas opções de configuração. Uma mais modesta, digamos assim, mais acessível, e uma outra, de alta performance, sem economia. Não interessa o quanto custa, eu quero o melhor. Para que a gente consiga trafegar tanto por esta via, digamos assim, mais acessível, mas se precisar fazer uma cotação, e não é só a cotação, é a combinação das características, né, para que você possa realmente, esta placa de vídeo por exemplo, da Gigabyte, ou da ASRock, ou da MSI, ela vai me apresentar, pelo custo dela, um desempenho interessante com esta placa gráfica aqui, porque eu estou, por exemplo, investindo mais na placa gráfica e vou economizar um pouquinho mais na memória. E aí a gente percebam que um conhecimento puxa outro. Será que vai ser interessante eu colocar 4 placas gráficas estelares, digamos assim, né, estratosféricas no topo, colocar uma placa-mãe também de média para alta e colocar um HD mecânico? O meu desempenho vai ser legal? Pelo que nós já vimos até agora, porque HDs, né, dispositivo de armazenamento, nós já vimos, né? Nós já vimos que um HD mecânico, nesse caso aqui, ele vai ser praticamente um freio, né? Porque todo o desempenho que você vai ter na capacidade de renderizar a imagem e de entregar essa imagem na tela, essa comunicação com a placa-mãe, tudo perfeita, você vai perder alguns milissegundos ou até mais, né? Muito preciosos aí, em atualização através, se o jogo tiver instalado, por exemplo,
num HD mecânico, que o tempo de leitura é muito maior. Então, tem algumas questões que, mesmo a gente não falando diretamente, ela já vem que subentendida, né? Se eu estou falando de performance, o HD mecânico ele fica longe dessa conversa. Ele não entra mais nessa brincadeira, porque aí eu perco desempenho. Eu ganho no processamento gráfico de imagens, eu ganho na memória, naquela memória dedicada, pelo processamento gráfico dedicado, tenho ali um desempenho, como disse, fantástico, né? Digamos assim, de altíssima performance, mas na hora de fazer a leitura dos módulos do jogo num HD mecânico, eu acabei perdendo todo esse desempenho para um dispositivo que, digamos assim, eu me esqueci ou não dei a atenção que devia na hora de montar essa configuração. E já passamos por isso, né? Nós já falamos na nossa abordagem de configuração aqui, já falamos da placa-mãe, processador, chipset, falamos sobre memória RAM, dispositivo de armazenamento, o professor Silvio falou com vocês sobre dissipação térmica e sobre fonte de alimentação, que é muito importante para isso aqui, porque na hora da escolha também da quantidade de placas gráficas que você coloca, você tem que dimensionar para a fonte lá. E tudo isso entra nesse conjunto da atividade, porque se você escolhe 3 ou 4 placas gráficas, a fonte que você vai escolher para esta configuração tem que dar conta disso. Então, reparem que, enfim, né, como sempre foi assim, né, não tem como você falar da placa gráfica e esquecer, por exemplo, a fonte. E esquecer, por exemplo, a unidade de armazenamento. E, de repente, colocar um HD mecânico, lá um HD convencional, né, que você não tem ali a possibilidade de usar uma leitura eletrônica em um SSD, porque você vai perder desempenho. E o critério da escolha aqui para fazer a atividade é máximo desempenho. Uma configuração mais elaborada, mais top, e uma outra mais acessível, mas ambas buscando o coeficiente de potência. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, pessoal, nós estamos aqui. Ô, Natan, o gabinete, nós ainda não falamos sobre gabinete, mas para efeito, né, para que não fique fora do gabinete, a gente inclui o gabinete também nessa atividade. Porém, o gabinete nós não abordamos aqui ainda, mas, enfim, próxima aula nossa aqui, acredito que nós falaremos com vocês sobre o gabinete, e, de um modo geral, o gabinete é algo muito simples, né? É aquela parte final onde você escolhe o gabinete, mas que também deve ser escolhido com um certo critério, né? Estética, ventilação. Né, Oi? Estética. Sim, tem a parte estética, mas a parte estética, veja bem, não somente a parte estética, porque ele tem a parte de ventilação também, que é importante, porque como nós mencionamos aqui, né? A parte estética lá, ela pesa? Claro, pesa. Mas a parte funcional pesa mais, porque você precisa escolher um gabinete que favoreça essa dissipação. E é óbvio, né, que os gabinetes gamers, eles já também são projetados para isso, né? Eles já são projetados para esse tipo de ambiente, né? Já se sabe que o que está ali dentro operando está gerando uma temperatura mais alta e precisa, né, dessa capacidade de troca térmica ali um pouquinho mais eficiente. Mas beleza. Pessoal, são 20 para as 9, né? A gente pode antecipar o intervalo aqui e voltarmos aqui umas 9h05, 9h10, e aí a gente disponibiliza para vocês a tarefa da noite aqui voltada para essa parte de configuração, e vamos ficar em paralelo, né, orientando aqui caso vocês tenham alguma dúvida para fazer. E aí a gente dá aquela paradinha para um intervalo. Eu não vou sugerir um café a essa altura, quase 9 horas, porque depois para dormir fica meio complicado, principalmente se for um café muito forte. Porque se for tomar café fraco, não toma água, não é verdade? O café tem que ser forte, essa hora da noite não convém. Professor Silvio, gostaria de fazer alguma colaboração, colocar alguma coisa, acrescentar algo, esqueci de alguma coisa? Fique à vontade. Bem, pessoal, lembrando que assim, né, como nós vimos em dissipadores, nós temos dissipadores apenas os aéreos, né, por ar, e também temos os com água, né, com todo aquele sistema de radiadores, tudo. Então, assim, quando for pensar, pense no geral. Se a placa-mãe for, né, se você for utilizar um sistema com refrigeramento via água, a placa de vídeo é interessante ser também, né, porque aí ela vai conseguir absorver todo o mesmo desempenho, você consegue aprimorar. Se você já está investindo, né, de um sistema de refrigeramento muito bom na placa-mãe, por que não também na placa de vídeo?
né? Então, assim, pense tudo isso, todo o sistema de refrigeramento, qual que vocês vão utilizar, na fonte, como nós vimos, né, que existe aquela margem ideal para a fonte trabalhar com uma folga maior, então fazer aquele cálculo da fonte, ver quanto que você vai gastar, né? Então uma fonte que sobre energia para ela trabalhar tranquilamente, não trabalhar no seu limite e consiga, né, na medida do possível, chegar a economizar um pouco de energia. Bem, mas vocês vão ter acesso ao enunciado, vai estar bem explicado, vocês vão conseguir entender, e nós estaremos aqui também à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter no desenvolvimento da atividade. Agradecer pela participação de todos, pela interatividade de vocês, e desejar a todos uma boa noite, por enquanto. Sem áudio, professor. Opa, desculpe que eu estava aqui, né, interagindo com os dois monitores aqui, né, que eu ativei o outro novamente, né, e acabei deixando o áudio desligado. Pessoal, então a gente dá aquela parada para o intervalo. Na volta, né, quando for aqui por volta, como são 15 para as 9, às 9h15 a gente retorna. Eu apresento para vocês o enunciado, porventura, se for o caso, a gente esclarece alguma dúvida e libera vocês para fazerem a atividade, e ficamos por aqui, né, em stand-by, para tentar esclarecer qualquer dúvida que porventura surgir, tudo bem? Então, vou encerrar por enquanto aqui a nossa gravação, beleza? Fechou.